Sabe quanto uma folha de papel tem de espessura? Aqui, ó, uma folhinha normal. Ela tem por volta de 0,1 milímetro. Se eu dobrar essa folha uma vez, aqui, ó, eu vou ter 0,2 milímetros de espessura. Se eu dobrar mais uma vez, eu vou ter 0,4 milímetros de espessura. Então, repare que cada vez que eu dobro, a espessura ela multiplica por 2. Agora, sabe o que aconteceria se eu multiplicasse esse papel aqui por 42 vezes? Ou seja, mais uma vez, assim por diante? A espessura dessa folha seria o equivalente entre a distância da Terra, onde a gente está, e a Lua. Parece loucura, né? Mas se a gente dobrar 50 vezes, a gente chega até o Sol. Se a gente dobrar 103 vezes, você teria uma folha de papel com espessura maior que o tamanho do universo, que é estimado em 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Eu sei que é bizarro, mas essa é a lógica dos juros compostos. É exatamente dessa forma que funcionam os investimentos. Se você investir, por exemplo, R$100 por mês, com uma taxa de juros de 13% ao ano, você vai ter mais ou menos o seguinte: em um ano vai ter 1.382, em 5 anos R$8.000 e pouquinho, 10 anos R$23.000, em 20 anos R$103.000, em 35 anos R$701.000, em 50 anos R$4.400.000. Ninguém consegue investir por mais de 100 anos, mas só de curiosidade, se você conseguisse investir por 100 anos, você teria mais de 2 bilhões de reais, mais especificamente 2.4.930.560.534. Mas isso só acontece se você começar o mais cedo possível, independentemente de onde seja o seu ponto de partida. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te dar uma mãozinha. Eu vou te trazer 3 investimentos para iniciantes na Bolsa de Valores. E antes de começar, não deixa de clicar no like aqui no vídeo e deixa nos comentários até quantas vezes você consegue dobrar uma folha de papel. Essa eu tô muito curioso para ver. Pega uma folha e me diz quantas vezes você vai conseguir dobrar isso daqui. Eu acho que eu consigo dobrar umas 7 vezes no máximo. Passou disso já não dá mais. Vamos lá, ó. Todo investidor quer investir no ativo livre de risco. Mas não existe nada que seja 100% livre de risco. A renda fixa tem um risco da variação na taxa Selic. As ações, elas têm um risco do capital que você investe. Os imóveis, eles têm um risco da propriedade. A criptomoeda, ela tem um risco da volatilidade. Os negócios têm um risco da concorrência. Então, não fazer nada também tem um risco, que é o risco de oportunidade. Então, o que você precisa entender é que os 3 investimentos que eu vou passar aqui, eles não são uma recomendação. E cada um tem o seu grau de risco. Mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais em cada um deles, tá? Então, o primeiro investimento que eu separei para você aqui como um investimento um pouco mais seguro, tranquilo, para o iniciante, seria o IB5M11. O que é o IB5M11? É basicamente um ETF de renda fixa. Ele replica um índice da renda fixa chamado de IMAB5. O IMAB5, ele pertence a uma família de índices IMA, que é basicamente o índice de mercado Ambima. E aí eles se dividem em 4 subíndices. Você tem o IMA geral, ES-C, você tem o IMA-S, você tem o IRF-M e você tem o IMA-B. Dentro do IMAB, que é um índice formado por títulos públicos que geralmente são atrelados à inflação, você tem os 5+, que se refere aos títulos com vencimentos acima de 5 anos. Então são investimentos de renda fixa que vencem daqui a 5 anos, não os que vencem antes disso. E comprar esse ETF é semelhante a você comprar um pacotinho de títulos de inflação que tem os vencimentos acima de 5 anos. Qual que é o risco? O risco ele está relacionado à variação de preço dos títulos. A renda fixa ela não é tão fixa quanto parece, tá? A variação de preço ela sempre vai depender de 2 coisas. Primeiro, do prazo e segundo, da expectativa da taxa de juros. Vamos com calma aqui. Ó, prazo. Quanto maior o prazo, maior o efeito da marcação a mercado. E a expectativa de juros, quando os investidores esperam que as taxas de juros futuras vão aumentar, o preço dos ativos do Tesouro diminui e vice-versa. Mas calma que eu vou te dar um exemplo. Ó, em 2018, a taxa ela estava em 5,90%. O preço do título estava em R$700. Você geralmente paga um preço pelo título. Não é o quanto você vai ganhar de rentabilidade, você paga um preço. Você pagaria R$700 por esse título que tem uma taxa de 5,9% total vencimento. Aí vamos supor que em 2019 a taxa diminuiu. Por quê? Porque a taxa de juros diminuiu, então não faz mais sentido o investimento com uma taxa de juros tão alta e a taxa foi para 2,9%. O preço do título ele subiu para R$1.500. Por quê? Porque como ele paga menos, ele já teve uma valorização do ativo. Por que isso acontece? Pensa assim, ó, eu pago R$1.000 em um investimento que me rende R$100 por ano. Um título de R$1.000 me dá 10% ao ano. A taxa de juros hoje é 10%.
Então esse título é muito parecido com o que eu tenho no mercado. De repente, a taxa de juros cai, né? Veio o Copom, diminuiu a taxa de juros, agora a taxa de juros é 2% ao ano. Poxa, significa que quem for investir num título hoje, que custa R$1.000, essa pessoa vai ganhar mais ou menos R$20 por ano. Só que o meu título foi um título que eu comprei e que ele me garante R$100 por ano. Poxa, então meu título virou muito raro. Então, quem quiser investir hoje, tem que investir para ganhar R$20 por ano. Eu garanti R$100 por ano, meu título é muito valioso. Então, se eu quiser sair antes da hora, eu posso subir o preço dele para vender por alguém, já que hoje o custo da oportunidade é R$20. Essa é a dinâmica de um título como esse. Agora, vamos falar de vantagens e desvantagens. A primeira das vantagens é o imposto de renda. É 15% de imposto de renda, independentemente do tempo investido, sem IOF e come cotas. No caso dos títulos do Tesouro, o prazo ele segue a tabela regressiva. O imposto de renda é o seguinte, é a tabela regressiva. Começou a investir, você paga 22.000% sobre o lucro. Passou 6 meses, 20% sobre o lucro. Passou um ano, 17.000% sobre o lucro. Passou 2 anos, é 15% sobre o lucro. A taxa de administração desse investimento é de 0,25% e a aplicação mínima é R$100. Então, se você tem R$100, você já pode investir num título como esse, que é um título onde eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre o histórico dele de rentabilidade consistente. Você investe em vários títulos de uma só vez, então você tem muita diversificação, porque ao invés de escolher os títulos, você compra um pacote com vários dos títulos que vencem daqui a 5 anos para cima. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que se a gente olhar a lâmina do fundo, a gente vai encontrar vários dados. Se a gente olhar para a liquidez, a média diária é de R$139 mil. Para a pessoa física, a liquidez ela é até ok. Além do mais, o ativo tem um market maker que se compromete a fornecer liquidez comprando e vendendo um ativo. Significa que sempre que você quiser vender, vai ter alguém para comprar. E sempre que você comprar, vai ter alguém para vender. Só que o market maker não é bobo. Então, se você quer pagar R$100 num ativo, ele até vende para você, só que ele vai vender um pouco mais caro, R$101. Então, ele já está ganhando 1% aqui no spread. Ou 1% também aqui para baixo. Então, o market maker te dá liquidez, mas você vai ter que abrir mão do preço para isso. Por isso que às vezes não é tão bom. Outro ponto interessante é a gestão passiva. Por se tratar de um ETF, você não vai poder escolher quais ativos você vai investir, o que tem um lado ruim, mas também tem um lado bom, né? Você acaba não precisando pensar nisso e ter uma diversificação completa. Se eu for olhar para a projeção, se eu tivesse investido R$100 em março de 2004 no Ibovespa, no CDI e no índice IMAB5, só para você ter uma noção, o Ibovespa teria transformado R$100 em R$444, o CDI em R$668 e o IMAB5 em R$1.141. Então teria sido o ativo que mais rendeu dentre esses três aqui. O segundo seria o SPXI11. O que ele é? Ele é um ETF que tem um outro ETF de referência, que é o ETF VOO. O VOO é um ETF que replica o índice S&P 500, ou seja, investir no SPXI11 é basicamente investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E existe uma pequena diferença para o IVVB11, que faz a mesma coisa. A diferença é a taxa, porque o ETF da BlackRock, que é o IVVB, ele tem uma taxa de administração de 0,23%. Já o SPXI11, ele tem uma taxa de administração de 0,21%. Então a taxa dele é um pouco menor, mas ele também tem menos histórico, né? Tem menos história de mercado. Por mais que seja a gestão do Itaú, a BlackRock em ETF ela é muito mais consolidada. Agora sobre o risco. O risco no SPXI11, assim como qualquer ETF de renda variável, é a variação das cotas. Por exemplo, nos últimos 5 anos, a cota do SPXI11 subiu 113,87%. Só que num período, por exemplo, do dia 14/9 de 2018 até o dia 4/1 de 2019, a cota caiu 22,3%. Nesse outro período aqui, a cota caiu 21%. Nesse outro período aqui, a cota caiu 29%. E nesse outro caiu 13%. Então, o risco ele está naquilo que ninguém vê. Todo mundo olha para a rentabilidade e esquece que nesse período teve muita volatilidade. Então, não adianta você querer investir para buscar alguma rentabilidade e aí, com muito medo, você panicar isso antes da hora. Mas vamos lá, tem algumas vantagens e desvantagens importantes aqui. A principal vantagem, acho que é mitigar o risco. Investir no ETF de ações americanas vai tirar 4 tipos de diversificação. Primeiro, uma diversificação de ativos. Você vai ter vários ativos diferentes. Segundo, você vai ter uma diversificação por setores. Então, você vai ter uma empresa de telecomunicação, uma de varejo, um banco. Você vai ter vários. Aí depois você vai ter diversificação por países, porque você vai investir nos Estados Unidos. E depois você vai ter diversificação de moedas, porque você vai se expor ao dólar. Então você tem muita diversificação para um investimento tão simples. E além disso, você tem um custo muito baixo.
a média de taxa de administração dos ETFs no Brasil, ela varia de 0,1% e 0,5% ao ano, mais ou menos. Nos Estados Unidos, é possível você encontrar ETF com taxa de administração de 0,02% e 0,03% ao ano. No caso do SPX 11, é 0,21% ao ano, ou seja, é uma taxa baixa. Então, cuidado com ETFs com altas taxas de administração. Agora, se eu for lá para a desvantagem, você tem uma ausência de autonomia. Então, você não escolhe os ativos, você apenas replica o índice das maiores empresas dos Estados Unidos. Então você vai investir, por exemplo, em Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Google, Berkshire, né? Então não são empresas ruins, mas você não vai escolher. Se você gosta de escolher, você não vai, você vai comprar um pacote. Agora vamos lá, custos. Por mais que a taxa de administração seja baixa, ela ainda existe. Então você investe uma única vez, por exemplo, R$10.000 por 50 anos. Retorno é 10% ao ano, por exemplo. Se você for pegar a taxa de administração, você vai ter um patrimônio acumulado de 1.173.908 sem a taxa, e com uma taxa de 0,25, você vai ter mais ou menos 1.035.000. Se a taxa fosse 0,5% ao ano, 913 mil. Se fosse 1% ao ano, 710 mil. Se fosse 2% ao ano, 427 mil. Ou seja, toma cuidado com as taxas. No final das contas, o que importa mesmo é a projeção de rentabilidade. Se eu tivesse investido R$100 em 2013, 10 anos atrás, no Ibovespa, no CDI e no S&P, eu teria R$187 no Ibovespa, R$237 no CDI e R$271 no S&P. Veja que é uma forma interessante de diversificar seu capital. Agora, o nosso terceiro investimento para iniciantes na Bolsa de Valores nada mais do que ações de um banco muito conhecido. Não é uma recomendação, mas eu já vou falar sobre ele. Antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre um outro tema aqui. Tanto o IB5M11 quanto o SPX11 são ETFs. Montar uma carteira diversificada em ETF vai resolver 90% dos seus problemas. Porém, você não vai ter uma renda passiva. ETFs não pagam dividendos fora dos ETFs. Então, se você quer montar uma carteira com dividendos para construir uma renda mensal e se aprofundar mais em ações, fundos imobiliários, renda fixa e ativos internacionais, eu tenho um convite para você. Você pode fazer agora a sua pré-matrícula para a mentoria do 1 milhão e aprender como encontrar boas oportunidades no mercado para você finalmente caminhar rumo à sua liberdade financeira. Se fizer sentido para você ou para alguém da sua família, o link está na descrição. E vamos lá então para a terceira opção de investimento para iniciantes. Mas de novo, não é uma recomendação de investimentos, ok? Banco do Brasil, BBAS3, tá? Preço sobre lucro, 4,38. Preço sobre valor patrimonial, 0,88. Dividend yield, 9,09%. ROI, 20,4%. Com 578 milhões aqui de liquidez, crescimento de 21,7% de receita nos últimos 5 anos, tá? Então, os indicadores de um papel, de uma ação como essa, são indicadores que, de uma forma comparativa, eles são muito bons. Porém, você tem alguns riscos aqui que a gente vai elencar. O primeiro deles é a interferência política. A gente vê muita narrativa de que a interferência política vai impactar o Banco do Brasil. Mas como foram as ações do Banco do Brasil no passado? O Banco do Brasil teve lucros maiores que a média dos principais bancos privados, do que o Itaú, Bradesco e Santander, na maioria dos anos de gestão do PT. Ao longo desses 14 anos, 2003 para 2016, apenas em 3 anos, o lucro do Banco do Brasil ficou menor que a média dos privados. Em 2007, foi o primeiro ano do segundo mandato do Lula. 2014, último ano do primeiro mandato da Dilma. E 2015, primeiro ano do segundo mandato da Dilma. O ponto é, boa parte da preocupação com o banco já estava no preço de alguma forma. Por isso, desde o dia que o Lula venceu as eleições até hoje, o Banco do Brasil já subiu 36%. Se a gente fosse olhar para o que aconteceu, é o seguinte, se eu tivesse investido R$100 em Banco do Brasil em 2008, 15 anos atrás, no Ibovespa e também no S&P e no CDI, eu teria basicamente no Ibovespa R$188, no CDI R$382, no Banco do Brasil, reinvestindo os dividendos, R$514, sem reinvestir os dividendos, R$179,07. Então o ideal é sempre você ter o patrimônio diversificado entre todas essas classes de ativos. Agora, o que faltou para vocês? Tem algum outro investimento que você acredite que seja um bom investimento diferente para iniciante? Ou tem algum investimento que você gostaria que eu me aprofundasse aqui no canal? Deixa nos comentários, quero ouvir a opinião de vocês. Um grande abraço e tchau.